Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos fazer os cálculos passo a passo da covariância, do coeficiente de correlação e também do coeficiente de determinação. E nós vamos ter uma base de dados de exemplo, uma base de dados bem simples, e no decorrer dos cálculos você vai entender o que é cada um desses valores e para que cada um deles é utilizado. Basicamente, nós usamos esses cálculos para medir a relação matemática entre duas variáveis. Nós vamos considerar essa tabela que nós temos na primeira coluna, o tamanho em metros quadrados. Podemos imaginar que nós temos o tamanho de casas, por exemplo, 30 metros quadrados, 39 metros quadrados, 49 e 60 metros quadrados. Temos uma base de dados com somente 4 casas e nós temos o preço de cada uma das casas. Esses dados poderiam ter sido extraídos de um site que tem preços de casas. Uma casa com 30 metros quadrados custa 57 mil, 39 metros quadrados, 69 mil, 49 metros quadrados, 77 mil e, por fim, 60 metros quadrados, o preço é 90 mil. Nós podemos observar que existe uma relação entre o tamanho da casa e o preço da casa, pois a tendência é que casas maiores possuam um preço maior. E o objetivo é nós medirmos a relação entre essas duas variáveis, entre o tamanho e o preço da casa. Nós temos esses cálculos já pré-definidos. 44,5 é o valor da média, 12,92 é o desvio padrão para essa variável tamanho. Com relação ao preço, a média é 73.255 e o desvio padrão é 13.865,42. Lembrando que o desvio padrão é quanto os valores estão afastados da média desse valor de 73.250. Note que nós temos os cálculos passo a passo para nós calcularmos esses 3 coeficientes. Basicamente, quando nós calculamos a covariância, nós podemos calcular o coeficiente de correlação. Tendo o coeficiente de correlação, nós calculamos o coeficiente de determinação. Vamos então para a primeira parte dos cálculos, que é você pegar o valor de xi. Xi indica cada um dos valores relacionados ao tamanho, e eu vou fazer a subtração com o x barra, lembrando que quando nós temos a barra indica a média, quer dizer que eu vou fazer um 30 menos 44,5, 39 menos 44,5, 49 menos 44,5 e, por fim, 60 menos 44,5. Nós podemos observar os resultados já calculados. Aqui, nesse caso, nós temos um número negativo, que é o 30 menos 44,5, vai dar menos 14,5. E aqui temos os valores positivos, 4,5 e 15,5. Agora, nós precisamos fazer o mesmo processo para o preço. O valor, que é representado nesse caso pelo yi, menos o y barra, que é a média. 57.000 menos 73.250, 69.000 menos 73.250 e assim por diante. Temos os respectivos valores, menos 16.250, menos 4.250 e assim por diante. Agora vamos para essa última parte da tabela, que você vai fazer a multiplicação entre essa coluna, que é referente ao tamanho, e essa outra coluna, que é referente ao preço. Fazendo as multiplicações, temos os respectivos valores. Note que nós temos valores positivos, pois como nós temos negativo e negativo, fazendo a multiplicação de menos com menos, nós temos um número positivo. Por isso que nós temos sempre valores positivos nessa coluna. Fazemos o somatório, 535.500. Esses são os cálculos básicos para você conseguir calcular a covariância, que é o primeiro cálculo que nós vamos executar. E temos essa fórmula, a covariância de x por y é o somatório de xi menos x barra vezes yi menos y barra.
Perceba que nós já temos esse somatório na tabela. Nós fizemos a construção dessa tabela para fazer o cálculo bem passo a passo. E você faz a divisão por n menos 1. N é a quantidade de registros. Nesse caso, nós temos 1, 2, 3, 4 exemplos ou 4 casas. 535.500 divididos por 3, nós temos esse valor de 178.500, que é o valor da covariância. Tendo esse valor da covariância, podemos interpretá-lo. Note que quando ele for maior do que zero, que é esse caso, as variáveis se movem juntas. Isso indica que quanto maior o tamanho, maior o preço da casa, conforme você pode observar nessa tabela. À medida que o tamanho da casa aumenta, o preço também aumenta. Se esse valor fosse menor do que zero, as variáveis se movem em direções opostas. Nesse estudo de caso, poderia indicar que quanto maior o tamanho, menor o preço. Claro que na vida real, essa afirmação não faz muito sentido. E se o valor for igual a zero, quer dizer que as variáveis são independentes. Uma variável, teoricamente, não está relacionada com a outra variável. E o problema desse cálculo da covariância é que os valores estão em escalas diferentes. Note que o tamanho da casa é muito menor do que os preços das casas, o que acaba ficando um pouquinho ruim de você interpretar, pois você pode ter um valor muito baixo, como por exemplo 0,002, e você pode ter um valor muito alto, como por exemplo 178.500. Por isso que esse cálculo da covariância, ele não é tão utilizado assim para você fazer análises. E para nós conseguirmos interpretar melhor esse resultado, nós fazemos o cálculo do coeficiente de correlação, que basicamente vai utilizar esse cálculo da covariância. E a fórmula é o coeficiente de correlação de x e y, é a covariância de x e y, dividido pelo desvio padrão de x multiplicado pelo desvio padrão de y. Caso você faça pesquisa sobre a fórmula do coeficiente de correlação, provavelmente você vai encontrar a fórmula nesse formato, que é a fórmula da covariância, ao invés de encontrar nesse formato cov x, y, pois em geral você usa somente o coeficiente de correlação para fazer a análise do resultado. Aplicando a fórmula, colocamos os 178.500, que é a covariância, divididos por 12,92, desvio padrão de x, e 13.865,42, que é o desvio padrão de y, que é o preço da casa. Fazendo esse cálculo, nós temos o valor de 0,99. E a faixa de valores do coeficiente de correlação é entre menos 1 e 1. Quando nós temos um valor igual a 1 ou muito próximo de 1, indica que a variabilidade inteira de uma variável é explicada pela outra. Isso pode dizer que a variação do preço pode ser explicado pela variação do tamanho. Em outras palavras, você pode indicar que essas duas variáveis estão relacionadas, pois conforme você aumenta o tamanho da casa, consequentemente o preço da casa também aumenta. Se nós tivermos um valor igual a zero, quer dizer que não existe ligação entre as variáveis. Um exemplo poderia ser o preço do café comparado com o preço da casa. Uma variável não tem nenhuma relação com a outra, pois são produtos diferentes em contextos diferentes. E se você tiver como retorno um valor negativo, indica uma correlação negativa entre essas duas variáveis. Por exemplo, se o valor retornado for menos 1, indica que quando uma variável aumenta, a outra diminui. Por exemplo, aumentando o tamanho da casa, o preço diminui. Ou aumentando o preço da casa, o tamanho diminui. Vamos supor que você tem uma empresa que vende guarda-chuvas e outra empresa que vende sorvetes. Quando está chovendo e está frio, não vende sorvete e vende guarda-chuva. Uma variável diminui e a outra variável aumenta.
e quando tem sol e está calor, vende sorvete e não vende guarda-chuva. Essa que é a ideia da correlação negativa. Como nessa base de dados nós temos bem claramente que quanto maior o tamanho, maior o preço, nós temos o que chamamos de uma relação linear. Se nós, por exemplo, plotarmos esse gráfico, no eixo X nós temos o tamanho, no eixo Y nós temos o preço. Esse primeiro ponto, 30 e pouquinho menor do que 60 mil, indica esse primeiro registro. E veja que nós temos uma tendência de uma reta. Isso indica uma relação linear. Em outras palavras, existe uma relação matemática linear. E se existe essa relação linear, é um indicativo de que nós podemos aplicar a regressão linear para nós, por exemplo, fazermos a previsão do preço das casas baseado no tamanho. Já fizemos o cálculo da covariância e do coeficiente de correlação, agora vamos verificar o coeficiente de determinação. Ele é bastante simples, é o coeficiente de correlação elevado ao quadrado. 0,99 elevado ao quadrado é igual a 0,98. E esse coeficiente de determinação, ele é muito utilizado quando você já vai construir um modelo de regressão linear, quando você vai fazer a avaliação do seu modelo. E ele pode indicar que 98% da variável dependente consegue ser explicada pela variável explanatória. Caso nós estivéssemos construindo um modelo de previsão de preço baseado no tamanho, nós poderíamos afirmar que 98% dessa variável preço, que é o valor que nós queremos fazer uma previsão, consegue ser explicada pelo tamanho da casa. E esse valor do coeficiente de determinação, ele está na escala entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, teoricamente, mais explicações essa variável tamanho vai fornecer sobre o preço das casas. Com isso, fechamos esses 3 cálculos. A covariância não tem um valor mínimo ou máximo, é difícil de interpretar. O coeficiente de correlação está na faixa de -1 e 1. Negativo é correlação negativa, enquanto uma variável aumenta, outra diminui. Quando ele está próximo de 1, quando uma variável aumenta, a outra variável também aumenta. E o coeficiente de determinação vai indicar o quanto uma variável pode ser explicada pela outra. Nós temos essa tabela que vai indicar a correlação e a interpretação. Por exemplo, de 0 até 0,19 ou 0 até -19, nós consideramos um negativo também. Existe uma correlação bem fraca. 20 até 39, positivo ou negativo, temos uma correlação fraca. 40 a 69, positivo e negativo, temos uma correlação moderada. De 70 até 89, correlação forte. E de 90 até 1, nós temos uma correlação muito forte. Se nós tivermos o valor igual a 1 ou igual a -1, nós temos uma correlação perfeita entre as variáveis. E essa tabela é bem importante caso você esteja fazendo algum artigo e você queira provar que uma variável influencia a outra, você busca uma correlação forte ou uma correlação muito forte. E por fim, nós temos essa frase clássica quando você trabalha com correlação, indica que correlação não é causa. Veja que nós temos esse gráfico, que são assuntos totalmente diferentes. Em vermelho, número de pessoas que se afogaram caindo em piscinas, que está correlacionado com os filmes que o ator Nicolas Cage apareceu. Note que nós temos no eixo X os anos de 1999 até 2009. Nesse lado esquerdo temos o número de afogamentos. No lado direito, nós temos o número de filmes que o ator apareceu. E perceba que nós podemos observar por esse gráfico, essa linha, que essas duas variáveis estão correlacionadas. Porém, são de assuntos totalmente diferentes. Isso indica que quando você encontra uma correlação forte ou muito forte entre duas variáveis, você precisa fazer uma análise para verificar se de fato faz algum tipo de sentido. Por isso que nós temos
essa frase clássica que correlação não é causa, pois se nós analisarmos o mundo real, não existe nenhum tipo de relação entre essas duas variáveis, o número de pessoas que caíram na piscina e os filmes que o Nicolas Cage apareceu. Por isso você precisa ter um contexto quando você for trabalhar com correlação. Você precisa tomar cuidado para não fazer uma afirmação que talvez não vai fazer muito sentido no mundo real, principalmente se você estiver trabalhando com cenários diferentes. Com isso, fechamos essa aula que você aprendeu os cálculos da correlação. Obrigado e até a próxima aula!